bem-vindo ao canal Na Onda da Matemática. Vamos resolver mais uma questão aqui de EDO. Agora é uma EDO para a gente utilizar o método das equações homogêneas. Então, utilizo o método das equações homogêneas para determinar a solução geral da EDO dada por x ao cubo mais y ao cubo em dx menos 3xy ao quadrado em dy igual a zero. Bom, a EDO é homogênea de grau 3, realmente dá para utilizar esse método. Repare que aqui x ao cubo mais y ao cubo, ela é homogênea de grau 3 porque todos os seus termos são de grau 3. E menos 3xy ao quadrado também é de grau 3, porque o x aqui é 1 no expoente, y é 2, grau do monômio, no caso aqui, grau 3. Então, é também homogênea de grau 3. Com isso, eu posso utilizar o processo de equações homogêneas. Se alguém tiver com dúvida nessa classificação de equação homogênea, tem uma aula anterior a essa que fala sobre a classificação de uma expressão como homogênea. Ok? Dá uma olhadinha lá. Bom, esse método ele se baseia no seguinte princípio. Ele vai fazer uma substituição, no caso aqui eu estou utilizando y igual a vx, com isso eu tenho que dy, ou seja, a derivada de y aqui eu tenho que usar a regra do produto, a derivada do primeiro pelo segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Sendo assim, com esses dois termos, eu vou substituir na equação para poder resolver. Bom, x ao cubo eu mantenho, agora, onde tem y ao cubo vai ficar v ao cubo x ao cubo, porque está utilizando no lugar do y o vx, isso em dx. E menos 3x, no caso aqui y ao quadrado, então vai ficar v ao quadrado, x ao quadrado. Repare que eu já marquei aqui em verde, para vocês observarem que x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo. Bom, continuando aqui, este termo, após a substituição pelo Vx, ele ainda está multiplicando pelo dy aqui, né? Então, esse dy, que nós encontramos a expressão dele aqui, fazendo a derivada desse meu y que eu estou substituindo, fica x dv mais v dx. Agora, a minha manipulação algébrica é a seguinte. Eu vou, aqui ao mesmo tempo, fazer o seguinte. Eu estou pegando dx e aplicando pela distributiva no primeiro termo, que é x ao cubo, e no segundo termo, que é v ao cubo, x ao cubo. Então, já apareceu aqui embaixo. Agora, aqui, eu estou pegando esse termo que eu destaquei aqui, vou multiplicar pelo x dv, então x ao cubo vezes x vai dar x à quarta, então vai dar menos 3x à quarta v ao quadrado dv, e ao multiplicar este por v dx, agora é o v que vai ter o acréscimo no expoente, então vai ficar menos 3x ao cubo v ao cubo dx. Bom, v ao cubo x ao cubo ou x ao cubo v ao cubo é o mesmo termo, né, no sentido da expressões semelhantes, né? Então, eu posso fazer a operação entre eles. Então, eu tenho aqui mais 1 v ao cubo x ao cubo, e aqui eu tenho menos 3 v ao cubo x ao cubo. Então, mais 1 menos 3 vai dar menos 2. Então, olha, repare que os termos em dx, o que vai sobrar? X ao cubo menos 2x ao cubo v ao cubo. Esse resultado, eu vou até marcar aqui em azul, ó, que ele é exatamente essa conta dos termos que eu identifiquei aqui em azul. E fica menos 3x à quarta v ao quadrado dv. Bom, aqui agora, neste momento, eu vou fazer o seguinte, ó.
eu vou pegar o x ao cubo e colocar ele em evidência, porque ele aparece aqui e aparece aqui, então posso colocar em evidência. E aqui, ó, eu vou ter também um x ao cubo, né? Que a gente vai daqui a pouco manipular ele. Então, ó, aqui, x ao cubo que multiplica 1 menos 2v ao cubo. Este termo em dx. E agora aqui, menos 3x à quarta v ao quadrado dv. Aí foi o que eu falei. Bom, mas eu tenho x ao cubo aqui, e aqui dentro do x à quarta eu também tenho x ao cubo. Posso colocar em evidência. Colocando em evidência, vai ficar x ao cubo que multiplica. Bom, ele saiu daqui, sobrou no primeiro termo em dx, 1 menos 2v ao cubo dx. Ele quando sai aqui, ó, tem x à quarta, estou colocando x ao cubo em evidência, sobra um x aqui, né? Então, menos 3xv ao quadrado dv. E isso é igual a zero, porque é uma equação, está igualada a zero, continua igualada a zero. Bom, eu vou pressupor que eu tenho um produto de x ao cubo, e essa expressão aqui maior, né, multiplicado dá zero. Então eu vou supor que o meu x ao cubo não é zero, o meu x ao cubo é um valor qualquer. Pode ser zero, mas no caso aqui vai me interessar o estudo desta parte aqui sendo igual a zero, né? Porque aí eu vou ter efetivamente uma solução. A gente vai observar, daqui a pouco eu vou comentar, que o x realmente tem que ser diferente de zero aqui. Aqui o x vai ter uma limitação no nosso processo. Bom, sendo assim, eu tenho que 1 menos 2v ao cubo dx menos 3xv ao quadrado dv é igual a zero. Então agora eu vou resolver, ou seja, eu tenho que trabalhar esta expressão. Repare que essa parte da manipulação algébrica ela é inevitável nessas questões, né? E acaba demandando até um certo tempo em fazer isso e treinamento. É necessário que você treine fazer essas contas, esse tipo de conta. Bom, então agora eu vou mudar de slide e agora eu vou tirar aqui as coisas que eu já calculei, que eu não preciso mais dar tanta importância a ela, e vamos focar no que a gente faz aqui neste passo, nesse momento aqui da nossa solução da EDO. Bom, repeti aqui no início, aproveitei aqui, fazendo a manipulação, chegamos aqui. Este é o ponto onde a gente tem aqui a questão. Repare o seguinte, daqui eu tinha comentado que eu não quero calcular o x ao cubo, porque eu estou visualizando que ele é diferente de zero. E aqui a gente tem uma situação onde nós vamos resolver. Apareceu aqui. Quero escrever ela em variáveis separáveis, né? Então, assim, o princípio do método da equação homogênea é você fazer uma substituição e com ela você conseguir escrever da forma de variáveis separáveis. Basicamente é isso. Eu não tenho uma solução específica para o caso da homogênea de forma direta. Eu pego uma substituição para transformar numa equação de variáveis separáveis. E aqui o que eu observo? Olha, este termo é o termo que está me atrapalhando aqui em dx, por quê? Porque ele tem termos em v. Aqui eu também tenho esse termo x que está me atrapalhando, ou seja, se eu pegar essa equação e multiplicar toda ela por 1 menos 2v ao cubo multiplicado por x, repare que ao fazer isso, quando eu multiplico essa função aqui, perdão, essa equação aqui, este termo vai sumir, mas vai aparecer um x aqui no denominador, então vai ficar 1 sobre x dx. E aqui, o x vai sumir, mas vai aparecer no denominador 1 menos 2v ao cubo. Então, apareceu aqui, ó. Então, nesse momento, a gente tem 1 sobre x dx menos 3v ao quadrado sobre 1 menos 2v ao cubo em dv igual a zero. E eu tenho agora uma equação com variáveis separáveis, né? Porque aqui ó, só tem x e aqui só tem v. Então eu posso resolver ela fazendo a integração termo a termo, né? Então vamos passar para o próximo slide.
E aí, novamente, fiz aquele resumo do que nós já fizemos, da parte mais importante, estamos aqui, ó. Quero fazer essa integral termo a termo. Ora, a integral de 1 sobre x dx não pode ter dificuldade, é ln de x. Agora aqui, eu botei o menos 3 fora da integral, porque é constante, eu tenho que resolver a integral de v ao quadrado sobre 1 menos 2v ao cubo dv, igual a ln de c. Então, repare que aqui, diferente de outros casos, eu estou chamando já a variável de integração de ln de c. Bom, por quê? Eu já tenho ln aqui, e eu estou com uma suspeita que minha resposta desse tipo de integral é também uma ln, né, de algum termo. Então, a gente vai ter que observar o resultado dessa integral aqui para você ver, e vai dar tudo ln, né? Então, para resolver essa integral, a gente utiliza o método da substituição. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar 1 menos 2v ao cubo de u, e aí faço a derivada, vai dar aqui. Bom, se você está com dúvida nessa integral, vou fazer o seguinte, eu vou depois gravar ela lá no nossa playlist de cálculo 1, porque essa matéria não é uma matéria de agora, né? Então, assim, matéria de agora que eu digo no sentido do cálculo 3, né? Então depois eu vou fazer lá para vocês. Fiquem atentos ao sininho aí. Bom, essa integral, ao resolver, o resultado é esse aqui. Menos 1/6 de ln de 1 menos 2 de v ao cubo. Lembra que eu falei que eu ia chamar isso aqui de u? Ó? Então, aparece ele aqui. E aí agora, a partir daqui é meramente conta para a gente escrever ela no formato final que a gente queira escrever, né? Então aqui, ó, multipliquei o 3 por 1, depois dividi por 6, então vai dar meio. Aqui eu estou usando uma estratégia, olha só, repara o seguinte, daqui para cá não tem dúvida, né? Basicamente eu só multipliquei aqui o 3 por 1/6. Aqui menos com menos deu mais. Repara o que eu vou fazer aqui, ó. Para eu não ficar com esse meio que depois vai vir aqui para a raiz, ou seja, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar tudo por 2. Então fica 2 vezes ln de x, e aqui também eu já estou tirando a questão do módulo. Vamos considerar todo mundo positivo, para não ter, carregar um pouquinho mais aí a escrita, né? Então 2 ln de x mais ln de 1 menos 2v ao cubo é igual. Repare que aqui eu não multipliquei por 2, por quê? É o seguinte, pessoal, como é uma constante, se for ln de c e 2 ln de c, vai dar a mesma coisa, uma constante. Então eu vou manter ela como ln de c, mesmo tendo multiplicado por 2, tá bom? Bom, agora o que eu tenho aqui? 2 vezes ln de x, o 2 vai para o expoente do x, então vai ficar ln de x ao quadrado, vezes... bom, aqui como é uma soma, o logaritmo da soma, a soma dos logaritmos é igual ao logaritmo do produto, né? Então, se eu tenho dois logaritmos somados, o resultado é o logaritmo do produto, do logaritmando dos dois aqui. Tá feito. Igual a ln de c. Como eu tenho ln de um lado e ln de outro, eu posso cortar. E aí eu fico com x ao quadrado vezes 1 menos 2v ao cubo igual a c. Pessoal, agora aqui já chegou a resposta? Não, ainda falta um detalhe, mas já está bem encaminhado, né? Chegar até aqui já avançou bastante. Mas repare o seguinte, eu tenho x e tenho v. Mas vamos olhar a nossa questão. A nossa questão, ela diz que você tem termos x e y. Mas por que está aparecendo esse v? Porque você fez uma substituição de variável. Então o que você precisa fazer? Retornar a variável do problema, tirando esse v daqui. Então vamos passar para o próximo slide. Novamente fiz aquele resumão aqui do que a gente já fez. E repare o seguinte aqui. Nesse ponto onde a gente está, né, a parte anterior, que é o resumo. Bom, por que esse v eu vou substituir por y sobre x? Repare aqui, pessoal. Quando eu tenho essa informação aqui, eu tenho o seguinte, olha.
Se y é igual a v vezes x, eu também posso dizer de forma direta aqui que v é igual a y sobre x. E lembra que eu falei que tinha uma restrição, né? Ou seja, o x tem que ser diferente de zero. Então, x é diferente de zero. Então, desta substituição, eu tenho essas duas informações aqui. Esta primeira, que é o valor de v em função de y e x, e a derivada de y, que a gente já tinha feito lá no início, né? Então, este valor y sobre x, nós vamos substituir aqui no y sobre x, né? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a letra, porque está passando um pouquinho do slide. Bom, então agora, enquanto eu vou ajustando a letra aqui. Bom, então agora, feita essa substituição, a gente tem aqui 2y ao cubo x ao cubo, fazendo essa conta de fração aqui, né, x ao cubo vezes 1 dá x ao cubo menos 2y ao cubo sobre o x ao cubo, repete no denominador. Aqui é a operaçãozinha com fração. Agora, multiplicando por x ao quadrado vezes x ao cubo, sobra um x aqui embaixo, né? Esse vai cortar, sobrou um x. Esse x passa para cá multiplicando, fica c vezes x. Que é uma das respostas aqui possíveis da gente colocar na nossa questão. Podia também colocar y em função, mas não importa, ela está aí no caso na forma implícita, né? Se ela tivesse y em função de x, estaria na forma explícita. Como não está, está na forma implícita a nossa resposta. Valeu, pessoal? Se tiver dúvida, coloque aí no comentário, e aí a gente tenta depois ajudar um pouquinho mais. Valeu? Um abraço, pessoal. Vem com a gente na onda da matemática. Valeu! Na onda da matemática.